como sair, né? Como se libertar dessas dívidas, né? Então, primeiro a gente precisa entender qual que é a diferença, né, o conceito de uma dívida e despesa, né? Muita gente não sabe, não tem noção do que é uma despesa, né? Sempre fala em dívida, 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 mas tem uma pequena diferença aí nos cenários, né, que é entre dívida e despesa. Vou começar por despesa. O que é uma despesa? Despesa é aquilo que você precisa para sobreviver. Tá? Então, ou seja, o mercado, a água, a luz, a internet, o seu aluguel, ou o seu financiamento, né? Basicamente aquilo que você não consegue se livrar, que é essencial para a sua vida. Isso daí a gente pode classificar como despesa, tá? E não como dívida. Agora, o que é uma dívida? Uma dívida, por exemplo, você foi lá e comprou um celular, um carro, que mais? Você tem um cartão de crédito parcelado com TV, com restaurante, com várias outras coisas, empréstimo que você contraiu, né? Tudo isso a gente vai considerar como dívida, tá? Que não é essencial à sua vida. Então, o que é essencial à sua vida a gente classifica como despesa e o que não é essencial à vida a sua sobrevivência, no caso, a gente vai classificar como dívida, né? Então, acho que está bem claro para todo mundo esse conceito até agora, certo? E por que sair das dívidas, né? Todo mundo fala em sair das dívidas, né? Eu quero sair das dívidas e não sei, mas por quê, né? Por que que isso é importante? E eu faço esse questionamento, por que que é importante sair das dívidas? Porque as pessoas não sabem de fato a importância que é sair de uma dívida, né? Por que eu afirmo isso, né, com tanta tranquilidade? Porque as pessoas, quando elas terminam uma dívida, automaticamente elas já entram em outra, né? Então, ou seja, elas são viciadas ali em fazer, em contrair dívidas. Então, elas não sabem a importância de não ter uma dívida, por exemplo, ou de sair das dívidas, né? E qual é essa importância? Bom, basicamente, se você parar para conversar com qualquer pessoa que tem dívida ou fazer uma autorreflexão, tá? Quando você tem dívida, você não tem uma coisa, um princípio tão básico, né, que a gente acaba nem dando valor, mas a gente vai começar a entender isso agora, que é ter paz. Ter paz é ter tranquilidade, é não brigar com o calendário. Por que que eu falo não brigar com o calendário? Quem é que não fica assim, ah, hoje já é dia 15, nossa, hoje já é dia 20, ah, hoje já é dia 30, tem que pagar aluguel, tem que pagar cartão, tem que fazer tudo isso. Então, você não é uma pessoa que tem paz. Você não tem paz, você não tem tranquilidade, você não tem qualidade de vida. Você não dorme bem, porque você está sempre pensando, o seu humor provavelmente está lá embaixo, né? Não é uma pessoa muito de bem com a vida. Então, é importante a gente sair das dívidas para que a gente eleve a nossa qualidade de vida neste ponto, para que a gente tenha mais paz, mais tranquilidade e possa de fato realizar os nossos sonhos, né? Poder fazer uma viagem, poder trocar de carro, ou até mesmo comprar uma casa própria, né? Que é o sonho de muita gente, mas a gente não consegue fazer isso com dívida, né? Então, eu ressalto sempre a importância de não ter a dívida, de ter o controle de tudo. E por que que você deve, tá, investir tempo e até mesmo dinheiro para sair das dívidas? Por que investir tanto? Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você está investindo o seu tempo, né, o tempo da sua vida, o tempo de estudo, o seu interesse, o tempo que você poderia estar fazendo qualquer coisa, você poderia estar no Netflix, jogando um videogame, fazendo algum esporte, dormindo, né, lendo um livro, enfim.
Você está buscando conhecimento, tá? E por que você tem que fazer isso? Porque a gente tem o que a gente merece. Essa é a grande realidade, tá? Então, a situação que você está hoje, né, a situação que você vai estar daqui a algum tempo, é porque você merece estar nessa situação. Você fez algo que te trouxe até aqui, certo? Então é importante você começar a investir o seu tempo em consumir conteúdos de educação financeira, conteúdos de, de investimento, de como lidar com o seu dinheiro, de mentalidade, para não entrar mais em dívida, né? Entender o conceito também das dívidas e entender aí com você, né, o porquê que você faz essas dívidas. Eu conheço pessoas que elas usam tudo para fazer uma dívida como um problema emocional. Ah, eu sou ansioso, eu sou ansiosa e eu compro. Ah, não, eu gosto de receber. Isso nada mais é que um hormônio, né, que se chama dopamina. O que é a dopamina? A dopamina, ela é um estimulante que ativa, né? A gente vai tendo picos de dopamina, é aquele hormônio da felicidade que está tão em alta aí, o pessoal está falando. Mas ele ele ativa quando, por exemplo, quando a gente está no celular, a gente está vendo aquele meme e tal, isso daí ativa a sua dopamina. Por isso que ficar muito tempo no celular faz mal, porque você acaba se viciando em dopamina. Né? Quando você olha lá no Instagram e tal, todas aquelas pessoas felizes, isso te dá um pico de dopamina, mas quando você sai e vê a sua realidade, isso já não é mais tão legal para você, e aí você vê que a sua realidade não é tão legal como a do amiguinho do Instagram. É, quando você compra algo e você recebe, você está abrindo, aquilo te dá um pico de dopamina. Né? Quando você vai no shopping, sai com a sacola, isso te dá um pico. Então, é cientificamente provado que as pessoas elas se endividam muito por conta da dopamina. Tá? Então você tem que ter muito cuidado na hora de controlar aí dentro de você o, a sua mentalidade, né? De começar a treinar a sua mentalidade e perceber que o porquê que você tem esse comportamento. Né? E por onde a gente pode começar? Né? Antes de ir por onde, eu queria falar sobre qual é o melhor momento para sair das dívidas. Eu gosto de falar quando alguém me pergunta assim, mas qual é o melhor momento para fazer isso? Né? Qual é o melhor momento e tal? Eu sempre vou falar que é agora. Que é agora. Exatamente neste momento é agora. E o que isso vai te custar? Não vai te custar nada. Não vai te custar nada. Você só precisa, né, voltando a falar um pouquinho do assunto anterior, mudar o que está aí dentro, né, da sua cabecinha. E um conceito básico que eu tenho sempre que eu vou comprar alguma coisa é o quê? Porque as nossas dívidas é baseada em cima das coisas que a gente compra, né? Não do que a gente não compra. Se a gente não comprasse, a gente não teria a dívida, né? Então, eu sempre me questiono, faço o seguinte questionamento para mim. Eu quero ou eu preciso? Né? Por exemplo, eu vou comprar esse livro aqui. Tá? Esse livro ele é um livro técnico, então o nome dele é O Jogo das Vendas. Né? Eu gosto bastante do assunto de vendas. Então, eu quero ou eu preciso? Tá? Na minha visão, hoje, esse é um livro técnico, é um livro que eu preciso. Por quê? Porque eu preciso do conhecimento que tem aqui dentro. Eu sei que se eu pagar 50, 100 reais neste livro, ele vai me dar um retorno, tá? Agora, é um livro que, por exemplo, eu não sei o conteúdo dele, eu achei bonito a capa, eu sei que é de entretenimento, eu não preciso, mas eu quero, eu gostei, né? Mas o que que isso vai te dar de retorno? Talvez não te dê retorno de nada, né? Talvez seja só mais uma dívida aí no seu cartão. Então a gente precisa ficar ligado nesses pequenos gatilhos, tá?